Eu quero que você abra sua Bíblia aí, lá em Colossenses, no capítulo 3, que querendo ou não, é a mesma palavra que a pastora leu no começo do culto, escrita quase que a mesma coisa, e eu quero comentar alguma coisa sobre o Dia dos Pais. Quem é pai aqui? Quem é um pai banana? Ninguém? Quem é um pai banana? Não? Ah, você está olhando quem é o pai banana? Normalmente nós somos os pais bananas, né? Principalmente, eu já vi assim, uns pais, principalmente de menina, que se a filha falar assim, ah, pai, ele se desmancha. Não é assim? Quem é pai de menina aqui? Não é assim, irmão Neto? Menina. Tem alguém que é pai de menina aqui? Não, você é um projeto de pai. Não é assim, Marcos? Quando ela fala, ah, pai, né, irmão Josias? Não é não? Ah, o Josias empurra o caminhão dele, se for o caso, para levar ela. Né? Mas, brincadeiras à parte, eu quero ler aqui Colossenses, no capítulo 3, no versículo 21, só esse versículo, onde diz assim, ó. Colossenses, capítulo 3, versículo 21, diz assim: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. O que Paulo está dizendo aqui para esse povo e dizendo para nós aqui? Quando ele fala aqui, para que nós não irritemos os vossos filhos, para que não percam o ânimo, nós imaginamos assim, tenho que fazer todas as vontades do meu filho, né, da minha filha. Isso serve para pai, serve para mãe, mas hoje, especificamente no Dia dos Pais, aos pais, parabéns aos pais, né? Bem feito para você, viu? Quero só ver a Valentina quando chegar, o que vai ser, né? Porque hoje, fala aí, Samiri, como anda a Valentina aí? Já está pulando para lá e para cá? Quero só ver quando a criança nascer, né? Mas, além dos parabéns, né? Quando a palavra do Senhor fala aqui, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. A palavra do Senhor está falando para que os pais não tirem a vontade, muitas vezes, né, dos seus filhos estarem fazendo a obra de Deus, andando nos caminhos do Senhor. Porque a palavra de Deus também diz que se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho que ele deve andar, depois de velho, ele não vai desviar dele, né? Ele vai continuar andando nesse caminho, mesmo que ele saia dos caminhos do Senhor, mas ele vai ter aquilo na mente dele, e existe algo no nosso interior, né? Que não é medo, é temor, é obediência, que mesmo que nós um dia erramos e façamos coisas que não agradam ao nosso Deus, por conhecer a verdade, nós acabamos uma hora ou outra lembrando daquilo. Alguns ainda teimam, insistem, vão ficar fora, mas uma grande maioria lembra daquilo que foi ensinado, mesmo que foi lá na infância, na juventude, e voltam para os caminhos do Senhor. E eu quero comentar hoje aqui na igreja, para você que está em casa aí, talvez você esteja em casa justamente porque o seu filho não pode vir na igreja, e sem ele você não vem, ou pior, e aí que entra isso que eu quero comentar, ele não deixa você vir. Algumas pessoas, e a gente vê isso no dia a dia, quando usam a palavra do Senhor, né, para dizer que o seu filho, ou sua filha, ou a sua criança, para que ele não desanime, como diz aqui, não irrite o seu filho, para que ele não desanime, ou para que ele, onde foi que você leu no começo? Efésios, né?
Efésios 6, aqui no 4, vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E aqui diz, vós pais não irriteis os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. É basicamente a mesma coisa. Só que as pessoas pegaram essa mensagem e através do tempo, né, o que os nossos pais, o meu pai eu não lembro de ter me batido mais do que uma vez, né? A minha mãe de vez em quando tentava, mas eu corria mais que ela, então eu não apanhava. Mas o meu pai eu não lembro dele me bater. Mas muitas pessoas tiveram pais que hoje, depois de adulto, lembram das surras que tomavam, dos castigos que levavam. Só que essa geração, ou as gerações que vieram depois da nossa, depois das pessoas que têm aí seus 50, 40 anos para frente, para trás, aliás, né? Que agora mudou um pouco, é uma geração que, para não irritar o filho faz o que quer, né? Então a gente já viu criança rodando no supermercado, que nem um peão no chão, ela se joga no chão e roda, e roda, e roda, e grita, a ponto de repente você fala, o que você quer? Nem ele lembra mais, porque ele já gritou e rodou tanto que ele já não sabe mais o que quer. E o pai e a mãe, muitas vezes, perde o domínio da situação, ou seja, perde o posto de pai ou de mãe, né? Nós, muitas vezes, quando pegamos essa mensagem aqui, da palavra do Senhor, que nós não devemos irritar os nossos filhos para que eles não desanimem, a palavra do Senhor está falando para homens e mulheres naquela situação de que os filhos estão na igreja e já conhece muitas vezes a palavra do Senhor. Ela não está falando para bebês ou crianças que hoje estão dominando o mundo. Você percebe que as crianças hoje estão dominando o mundo? Pega aí, quem tem filho com menos de 6 anos aqui, levanta a mão. Menos de 6 para baixo. Ele brinca com o celular? Você tira o celular dele? Ele não faz escândalo? Ah, porque ele já percebeu que o celular é uma arma para ele. Nós fomos ontem na casa da minha cunhada e a minha sobrinha no celular. Tem tempos de celular? Tem jogos de celular. Só que no celular você não sabe o que está fazendo. Eles têm uma rapidez tão grande, né, que eles mudam de tela sem você perceber o que eles estavam fazendo. Quando você fala, deixa eu ver, já mudou, já foi, não adianta nem perguntar. Ah, mas ele não tem inteligência para isso. Você que pensa que ele não tem inteligência. Você que pensa. O ser humano, né, acha que o bebê dele é mais ignorante do que o cachorrinho. Porque o cachorrinho você joga a bolinha, ele vai buscar. Aí você joga de novo, ele vai buscar. Quando você ensinou o cachorrinho, você pode jogar a bolinha que ele vai buscar numa boa. Ah, o meu cachorrinho é inteligente. Mas o meu filho, ele não consegue aprender a jogar bolinha. Você sabe por que ele não aprende a ir buscar a bolinha? Porque ir buscar a bolinha é um saco. Ele não está afim. Se você falar assim, pega a bolinha, ele fala, pega você. Eu não vou. Por quê? Porque ele é inteligente. Ele não quer, ele tem vontade. Não é igual o cachorrinho, que aquilo é uma brincadeira para ele. Então nós percebemos que de um tempo para cá, e isso não é de ontem nem de anteontem, mas de alguns anos para cá, as pessoas vão mudando os hábitos por causa dos pequenos. E nós vamos perdendo o papel que nós deveríamos estar fazendo, o papel de pais. Qual é o papel do pai? Dizer ao seu filho em que direção ele deve andar. Mas e se ele não quiser? A Bíblia é bem clara. Uma varinha faz toda a diferença. Bater no meu filho, isso é contra a lei, é espancamento. Não falei de espancar, eu falei de corrigir. Corrigir. Por quê? Porque ele tem que saber que eu sou o pai e ele é o filho. Até uma certa idade, ele me obedece. E ponto final. Cadê o Rafa? Rafa, obedece não? 1,94 m, quase 18 anos, não obedece não, para ver. A mãe dele, põe ele de joelho. Hã?
Para poder chegar da altura tem que ficar de joelho. Por quê? Porque ele não pode perder o papel de filho. Mas por quê? A mãe dele é um carrasco? Não, porque ela é mãe e eu sou o pai. E eles são os filhos. E nós temos que ensinar, porque muitas vezes eles perdem o controle porque não têm experiências que nós já tivemos e podemos ensinar. E hoje você vê o mundo mudando, sendo moldado. Vamos por uma lógica nossa, né? O mundo é de quem? Do diabo. O mundo jaz no maligno. O mundo, para nós, esse mundo aqui é algo passageiro. Nós não vamos ficar aqui. Se o mundo é algo passageiro para nós, esse mundo não vai ser de acordo com a nossa doutrina, com o nosso querer, com a nossa vontade, com a vontade de Deus. Ele vai mudar para o lado exatamente oposto daquilo que a gente quer. Então ele vai estar sempre, nós vamos estar numa constante luta. Por isso que a palavra de Deus nos chama para soldados de Cristo, lutadores da obra da palavra de Deus. Sabe por quê? Constante luta. Ah, mas eu não tenho uma guerra. Não, tenta criar um filho sem os costumes do mundo. É uma guerra. Por quê? Porque o mundo atrai. Quer ver uma coisa que atrai criança, jovem, adolescente, cada dia mais? Música. Atrai para que lado? Para o lado oposto da obra de Deus. Por quê? Porque louvor é um negócio meio chato, né? Para quem não conhece. Música na igreja é muito chato. Ah, agora, como que chama aquele troço que passa a noite dançando lá? Rave. Ah, rave. Quem é o jovem que não foi ou não quer ir numa rave? Para passar a noite pulando, cantando. No outro dia está moído, né? Está arrebentado, perde até o celular. Não é isso? Mas quer ir. Uma experiência que é uma porcaria, mas quer ir. Você entende? O mundo atrai. E a nossa guerra é constante para ensinar nossos filhos no caminho que ele deve andar. Não tenha dúvida disso. Então, pai, quando ele fala aqui, ó, para você, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo, não é irritar e deixar ele irritadinho, é não irritar para que os seus exemplos não o tirem dos caminhos do Senhor. Mas o que você vai ensinar é de acordo com a palavra de Deus. E o mundo vai lutar contra isso o tempo todo. Quer ver algo diferente? Por exemplo, quem normalmente ia na venda, na minha época era venda, não sei como que chamava, né? Em cada lugar tem um costume, e não tinha um balcãozinho de vidro, né? Dessa altura assim, onde o balconista estava do outro lado da venda, e tinha um monte de doce, Maria Mole, como chama? Suspiro, copinho de banana, estou falando dos que eu gosto. Hã? Não tinha? E onde ficava? Atrás do vidro. Por quê? Porque se o moleque pegasse e comesse, o pai ia ter que pagar. E o pai não queria pagar. Então, ou estava em cima do balcão ou atrás do vidro. Bala! Quem lembra daquele baleiro que tinha que balançar assim e ele rodava? Olha quanto velho. Tinha um baleiro de vidro, tampado e rosqueado. Por quê? Para que as crianças não metessem a mão nas balas e sumissem as balas do homem da venda lá. Hã? Hoje, você vai no supermercado, aonde fica o chocolate? Bem no baixinho. Aquele salgadinho, uma pilha cheia deles, mas lá embaixo, lotado. Por quê? Porque hoje quem manda é os pequenos. O pai só obedece. A mãe, muitas vezes, não leva, sei lá, a carne para o almoço. Mas o que o filho quiser, tem um tal de Kinder Ovo que custa 1 quilo de carne. E tem gente que leva aquilo para casa. Hã? Outro trocinho, cara, é ruim. É ruim. Não vou fazer uma propaganda ruim aqui, mas o troço é ruim. Eu não gosto. E tem gente que leva aquilo para agradar aquela coisinha desse tamanho que está gritando que quer, mas não leva a mistura para dentro de casa. Sabe por quê? Porque nós estamos lutando contra o mundo.
Nós estamos lutando contra os costumes. Se você tem condição, ótimo, mas tem muita gente que não tem condição e o mundo vai militar contra as nossas vidas. Porque se ele faz isso no supermercado, se ele faz isso na loja, ele faz isso dentro de casa. Quando você falar assim, não, vai para o funk, e olhar, ele já pulou a janela e foi embora. E você vai ter que correr atrás. E esse caminho é um caminho que vai levar ele para o baile, daqui a pouco para a bebida, para as drogas, e daqui a pouco você vai ter que correr nas bocas achar o filho que está perdido. Por quê? Porque o caminho muitas vezes não foi ensinado. Quando a palavra do Senhor fala que não irriteis, né, os vossos filhos para que não percam o ânimo, é para que você dê o exemplo para que ele venha à casa do Senhor e pegue gosto por isso aqui, ó. Um ambiente onde ele sabe o momento de louvar, ele sabe o momento de sentar e ouvir, ele sabe o momento de subir e ir lá na escolinha, ele sabe o momento de brincar. Só que muitas vezes, você quer ver eu ficar, vamos dizer assim, irritado, para não falar outra coisa, né? É você chegar para mim e falar assim, eu não sei o que eu faço com meu filho, ele está tomando conta de casa, ele faz só o que ele quer. E aí a gente sabe que a criança tem 6, 7, 8 anos. Hã? Aí você olha para a cara do pai, da mãe e do filho, você não sabe se você fala, beleza, então ele toma conta da casa, ou se você pega os dois, dá um sermão e fala, cuida desse monstrinho, né? Põe o monstro amarrado na jaula, porque você percebe que as coisas, e aí sabe o que acontece? Isso é ruim. Pais, alerta para nós, para o pai que vai entrar na onda aí, né? Muito alerta, sabe por quê? A tendência do ser humano, e não é só das crianças agora, é de todos nós, é você não se contentar com aquilo que tem. Nunca, nunca. A nossa tendência é essa, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Quem é o Senhor? O Deus Todo-Poderoso. Se nós somos a imagem dele, nós já começamos com um problema sério. Por quê? Porque nós tentamos sempre. Você já percebeu que o homem tem uma síndrome de querer ser Deus em tudo? Adão quis saber qual era, né, a diferença do bem e do mal lá, e aí aproveitou e ainda jogou a culpa na Eva. Hã? Aí você vê o homem fazendo uma torre para chegar ao céu, a torre de Babel. Hoje você vê o ser humano competindo o tempo todo, a gente está sempre querendo algo mais, e não é, é porque eu não faço essa competição porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Isso não quer dizer nada. Muitas vezes nós estamos competindo dentro da nossa casa, né? A pessoa faz uma coisa, o outro quer fazer duas, aí ele aqui faz 3, o outro quer fazer 5, e daqui a pouco, puf, vira uma explosão, porque perdeu-se o controle. A gente está sempre querendo algo mais. A gente tem um ditado que diz, dá a mão e ele quer o braço inteiro, é bem por aí. Nós somos assim, o ser humano é assim. Nós temos que ter controle disso, tentar controlar ao máximo. Agora você imagina uma criança que já descobriu que esse controle quem dá é ela. Ela toma conta da casa inteira e ela vira dos avessos, porque ela não tem experiência para cuidar da própria vida. Como que ela vai cuidar de uma casa, de uma família, de algo maior? Não tem experiência para isso, não tem vivência para isso, não tem discernimento para isso. Só que a culpa não é da criança, a culpa é do pai, da mãe, que não dá direção para o caminho que ela deve andar. Quando a palavra de Deus fala para nós não irritarmos eles, né, sermos, como que fala aqui? Não irritar para não perder o ânimo, é o ânimo de aprender a obra do Senhor, aprender que ele tem que ser bom com o próximo, aprender que ele tem que ter momento de oração, e não é assim, ora se quiser filhinho, não, você vai orar. Mas eu não gosto de orar, beleza, então ajoelha aí. Aí, não, mas eu não gosto de orar, não tem problema, eu vou orar com você, mas eu não sei orar, não tem problema, eu te ensino a orar, e ser persistente. Sabe por quê? Nós estamos numa geração, nós adultos, que hoje é assim, filho, vai estudar, estou terminando o jogo,
Tá bom, então. Quando terminar, mamãe volta, papai volta para você poder estudar. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai terminar nunca. Tem fase de jogo que a molecada vira à noite jogando. Tem molecada por aí, criançada por aí, que vira à noite no mesmo jogo, dia no mesmo jogo, e não vai terminar nunca. Sabe o que aconteceu ali naquele momento? Ele simplesmente falou assim, minha mãe, meu pai não tem mais autoridade sobre mim. Quando eu quiser arrumar uma desculpa, eu falo que quando terminar a fase, eu vou estudar, ou eu vou fazer alguma coisa. Na minha época era assim, vai buscar tal coisa lá na venda. E a venda era longe, né? Beleza. Eu posso ir depois? Não, é agora. Vai logo. Aí a gente ia, com todo jeitinho, né? A gente ia. Hoje a gente não faz isso porque nós somos mais educados, né? Só que nós deixamos a educação longe e eles tomaram conta. Eu não quero que você chegue em casa e soqueteie o seu filho ou a sua filha, não é isso não. Mas é você mostrar para ele e para ela, em determinados pontos, somos pais, somos mãe. E aí você tem que ter o controle. E ele é obrigado a obedecer. Lá em casa, a gente tem um problema sério com incendiário. Tem um dos nossos bebês que ele não pode ver fogo. Eu tinha um problema sério quando eu era criança, que eu punha fogo em qualquer coisa. E lá em casa tem um, que de vez em quando a gente tem que andar com o extintor e bater com o extintor nele, né? Porque ele vira e mexe brincando com fogo. E eu lembro que uma vez, eu não lembro quantos anos ele tinha, que ele queria ir num sítio com os amigos da escola, 16 anos. Ô papai, agora saímos da escola, né, e todo mundo se formou, tinha se formado, acho, né? Falei, não dá, de jeito nenhum. Aí eu sentei com ele, filho, é assim, ó. Não é que eu não quero que você se divirta. O problema é que vocês vão estar num sítio com pessoas da sua idade, jovens, que querem se divertir, e aí é aquela velha história, o céu é o limite, né? Esse é o problema. Ou o céu ou o inferno, né? Mas o céu é o limite. Então, se um pula da piscina de 50 centímetros, o outro quer pular de 1 metro, o outro de 2, o outro de 5, daqui a pouco estão pulando fora da piscina. Por quê? Porque um quer ser, né? Nós somos assim, competitivos, todos nós. E eu falei para ele, você não vai, não quero que você vá, porque vocês vão estar só em adolescência, não tem ninguém que controle, não vai ter uma pessoa, quem é que vai poder falar assim, eu sou a autoridade e eu mando? Porque nós vamos para o sítio, está lá o Edson, né, que não vai deixar eu mentir sozinho, nós vamos para o sítio e quantas vezes o Edson tem que gritar com os meus, e muitas vezes eu gritar com os dele, porque eles começam a aprontar. Hoje não, porque as crianças cresceram, né? Mas, vira e mexe, a gente tem que dar uns berros. Por quê? Eles têm que saber que nós temos autoridade e nós temos a experiência para passar para eles. Vou contar outra coisa. Antes do fogo, vou contar outra coisa. Uma vez estávamos no sítio e aí eles estavam jogando, balançando, né? Leandro e Dudu balançando o Gabriel para jogar na piscina. Leandro e Gabriel balançando o Dudu. Dudu e Gabriel balançando o Leandro. E jogava na piscina. Eu falei, para com isso que isso vai machucar. Se deixar cair na beirada, vai machucar. E eles não pararam. Aí estava Leandro e Dudu jogando o Gabriel. Eu gritei, para com isso. O Leandro soltou. O Dudu ficou segurando as pernas do Gabriel e a cabeça dele dentro d'água. Eu tive que empurrar os dois para dentro d'água, lembra? Ele ia matar o Gabriel simplesmente. Por quê? Não tem experiência. Não tem malícia das coisas. E isso acontece no nosso dia a dia o tempo todo. E quando a palavra de Deus fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, é exatamente isso, você mostrar para ele que existe coisas na nossa vida que nós já passamos e está errado. Outras está certo, outras eles têm que ouvir para poder tomar uma decisão a melhor possível, porque nós erramos e não sabemos qual é a certa, mas eles têm que saber que nós já passamos por isso.
A questão do fogo, não vai para o passeio, brigou, chateou, ficou brabo, chorou, né? Não foi para o sítio. Por quê? Aí eu descobri, acho que foi um pouquinho antes, que não foi pai nenhum, né? Só jovens. Você imagina um sítio, num fim de semana, só os adolescentes de 16, 15, né? Não vai. Esperneou, não vai, arrumei encrenca, mas não tem problema, não vai. Quando foi na outra semana, na terça-feira, soubemos que um pôs fogo no outro. Você imagina se o incendiário está junto? Hã? Iam fazer um churrasco do outro. Você percebe que a nossa experiência, e aí eu posso te falar assim, ó, eu costumo falar, lá em casa eu falo sempre, existe em nós algo que só o ser humano tem, corpo, alma e espírito. A nossa porção de espírito, que veio do Senhor, nos alerta o tempo todo. O Espírito Santo de Deus anda junto conosco. O Senhor não diz em momento nenhum na palavra que, olha, quem não tem parte comigo lá, quem não aceitou a Jesus, o Espírito Santo vai fugir dele, vai viver longe. Não, vai viver junto, está aqui no nosso meio o tempo todo. E ele nos alerta. A diferença é que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós andamos no caminho do Senhor, nós ouvimos o Espírito Santo. Essa é a diferença. E quando nós estamos no mundo, nós ouvimos qualquer coisa, menos a voz do Espírito Santo. Então, quando acender a luz vermelha, afasta, não faça. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos pequenos. É isso que nós temos que ensinar para a nova geração o tempo todo. Que nós andamos, não só nós, perdido por aí afora. Vamos andar. Vamos para Osasco, então vamos para o centro de Osasco. Vai andando. Não, nós temos alguém ligado no Senhor, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que nos alerta o tempo todo. E é Ele que nos diz, faz ou não faz. Quantas vezes você, no seu dia a dia, depois que você conheceu a Jesus, tem algo assim, pronto para fazer, e o Senhor fala, não, de jeito nenhum. E você fala, poxa, mas isso era praticamente certo, eu vou orar. Aí você vai orar e o Senhor fala, não. E aí você fala, eu vou orar de novo, quem sabe eu não ouvi direito, né? E o Senhor fala, não. Aí você fala, tá bom, vai, não vou fazer isso. E aí você lá na frente percebe que ia fazer uma baita besteira. Ou o contrário, você não quer fazer algo e o Senhor está falando, faz, e está todo mundo te chamando de doido, e a palavra do Senhor diz que Ele veio para os doidos, vai ser chamado de doido mesmo. É isso aí. Sabe por quê? Porque nós não andamos mais no mundo, no que acontece no mundo, nós andamos na direção do Senhor, e muitas vezes a direção do Senhor para o mundo é loucura. As pessoas nos têm como loucos, por quê? Porque nós obedecemos a um Deus que domina as nossas vidas, e o homem não quer ser dominado, assim como uma criança não quer ser controlada pelos pais, nós não queremos ser controlados por um Deus. Só que nós já aceitamos a Jesus, e aí nossa vida tem que ser controlada pelo Senhor o tempo todo. Você percebe que é muito difícil nós deixarmos controlar? Por exemplo, nós falamos assim, vou orar, né? Vou começar a fazer um propósito de oração. Vou orar todos os dias, 6 da manhã. Aquela semana eu perco a hora todo dia. Mas eu acordava todo dia às 6 da manhã, era só levantar na hora que o relógio despertar e orar, e estava tudo certo. Naquela semana, quem já fez um propósito do Senhor de jejum aqui? Levanta a mão. De doce. Quantos doces você já recebeu no jejum? Hã? De presente. Tem gente que vem com o doce até babando assim, hã? Uma vez eu lembro que alguém me contou que foi fazer um propósito de chocolate. Não como chocolate, de jeito nenhum. E é viciado em chocolate. Naquela semana ganhou uma cesta de chocolate. Hã? Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que você, quando ora em voz alta, fala com o Senhor e faz um propósito com Ele, o diabo que está ao redor do mundo, andando aí pronto para nos tragar, ouviu também. E ele percebe que esse propósito vai te fortalecer com o Senhor.
vai fortalecer a tua ligação com Deus, e Ele vai falar, eu vou quebrar isso aí, porque se eu não quebrar vai ser mais forte, e vai me derrotar numa hora ou outra, e não pode acontecer. Então eu vou, já sei, não posso tocar na vida do servo do Senhor, mas quem sabe se eu pegar aquele ali que não conhece ao Senhor, e induzir ele a dar um presentinho, né? Um chocolate assim, né? Um doce caprichado, jejum, o povo faz jejum para não tomar café, e aí ganha uma cafeteira boazinha, né? Cheia de café bom. Acontece? Muito. Vocês não sabem o que é fazer jejum de 40 dias. Você ganha tudo que você não podia ganhar, tudo. Mas por quê? Tenha isso na sua mente. O pai que não desvia o filho desse caminho, nos conhece. E ele vai nos direcionar. E ele vai colocar aquele... Tenha certeza de que esse propósito que você fez no jejum, vai te fortalecer a tua intimidade com ele. Vai fortalecer a tua intimidade com o Senhor. O Senhor vai te conduzir por caminhos que às vezes parecem até difíceis. O próprio Jesus foi tentado. O diabo saiu lá para tentar Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus, ele sabia que conhecia todas as profecias, conhecia tudo que era passado, e ele foi lá tentar Jesus. É a palavra, ele tentou, não deu, tá bom, mas ele tentou. Você acha que ele não vai fazer isso comigo e com você? Então, o que eu quero concluir aqui? Pai, mãe, a nossa obrigação é ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Mostra para o teu filho quem é o pai, e não que é um pai banana. É isso que eu queria dizer. Sabe por quê? O que acontece com o pai banana? Seu filho descasca e come, mas come literalmente, sem dó. Ele simplesmente janta o pai. Não é assim que fala a gíria? Janta. Ele janta mesmo. Quando ele achar que... E o pior, muitos induzem o pai a fazer o que ele quer. Uma vez eu lembro que o Rafa jogava basquete, lembra disso? Lá no, como chama? LB? Aí teve uma festa de fim de ano, confraternização de fim de ano. O menorzinho tinha 1,60 m, né? Era tudo uns cavalos de 15 anos com 1,80 m, 1,70 m e aí por diante. A maioria dos pais batia no ombro do filho, né? E aí nós estamos lá brincando, confraternizando, né, conversando, aí resolveram jogar bola numa quadra. E aí um deles chutou o Rafael por trás, e o Rafael foi atrás deles. Da onde eu estava, eu gritei, Rafael. Aí ele voltou, parou, olhou para mim, para o outro lado. Aí o pai do outro menino falou assim, ele te obedece. Eu falei, obedece. Eu falei, por quê? O meu não obedece. Eu falei, dele se não obedecer. Você percebe? O espanto não foi meu de gritar com o Rafael, foi do outro achar que o filho dele estava normal, não obedecendo. Se o Rafael pega o outro menino por trás e acabar machucando. Eu não falei isso porque eu queria criar um molão que não, só apanha, não é isso não. Eu queria mostrar para ele que, na minha experiência, aquilo que ele ia fazer ia ter consequências. E o pai do outro virou para mim e disse, ele te obedece? Como se fosse algo do outro mundo. Só porque ele é grande, ele é meu filho, e vai continuar me obedecendo enquanto eu estiver em pé, enquanto eu estiver vivo, não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Porque ele sabe o caminho que ele deve andar, e eu vou ensinar ele no caminho que ele deve andar. E aí você vai percebendo que o mundo está lutando contra isso. Estão criando crianças, de um tempo para cá, agora inventaram uma tal da lei da palmada, não sei nem se existe isso, eu ouvi falar disso, né? Não pode bater, queriam aprovar a lei que não pode dar uma palmada na criança. Eu acho que realmente não deve espancar, você não deve, tem pais e mães que perdem o controle. Eu, por exemplo, eu já falo para a Alexandra, quando estiver nervosa, fica longe, porque ela perde o controle, então não encosta. Mas depois, nós vamos sentar todo mundo, e aí,
Que dói mais, uns tapas ou sentar para conversar com papai e mamãe? Sentar para conversar dói mais, né? Pois é. Sabe por quê? Porque a gente explica, como dizia antigamente, eats and sleeps, não era isso? Exatamente qual é o problema, qual é a solução, onde dói. E aí, você não precisa bater para fazer doer, basta você mostrar qual é o ponto. E dói, hein? Dói. Dói para chuchu, quando você tem que reconhecer que está errado. Para adulto dói, imagina para uma criança, para um adolescente, para um jovem. Então, o que eu queria, antes de estar ministrando a ceia, concluir aqui. Ensina para o teu filho que você é pai, que você é mãe, que você tem a responsabilidade. Sabe por quê? No dia que acontecer algo errado, você vai ter que assumir o papel de pai e mãe. Isso não vai fugir de você. Isso não vai sair da sua responsabilidade. Então, ensina quando está tudo bem, para que quando acontecer algum problema, ele saiba que você é o pai, que você é a mãe, que é você, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que está ensinando ele no caminho que ele deve andar. Porque lá na frente, quando algo der errado, ele sabe que tem um colo para correr, e não correr no colo errado. É assim que tem que ser a vida do cristão. E eu quero crer que a partir de hoje, se nós estávamos ensinando algo errado, ou deixando, o pior, né? Não é ensinar algo errado, é não ensinar, fazer vista grossa, deixar para lá. Não deixa para lá, não. Por maior que seja menor que seja o problema, chama, tira um tempo. Tem gente que acha que vai resolver o problema, se deixar para lá, eu vou fingir que não vi, né? E não deixa não, chame e resolve o problema. Senta para que a pessoa, a criança entenda que existe um problema e que esse problema precisa ser resolvido, esse problema precisa ser acertado, porque senão, lá na frente, tudo que vai acontecendo, ele vai achar que deixa para lá que está tudo certo. E nós devemos, mesmo que não seja por nossa vontade, mas por vontade do Senhor, ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Amém? Glória a Deus.